Estamos mais uma vez aqui reunidos, Guilherme Pim, para falar de um filme que desde o trailer tem muita gente falando. É o novo John Wick? É o novo Busca Implacável? É tudo isso mesmo? E aí, Gui, a gente nem conversou muito sobre esse filme Anônimo, que vai estrear dia 27 de maio aqui no Brasil, no cinema, se eu não me engano. Uhum. E a gente não conversou muito sobre ele, novo filme de ação, e parece que é uma tendência, né, de Hollywood. Acho que o Liam Neeson teve muito sucesso nisso. E agora de Exato. pegar atores mais velhos, o próprio Kenny Reeves, ele não parece velho, mas ele já tem a sua idade. Então essa ideia de trazer atores um pouco mais velhos para o cinema de ação é algo que nunca foi muito comum assim, né? Isso eu acho muito divertido, assim, né? Eu acho que não é só uma oportunidade de dar trabalho para eles, mas é também mostrar que a ação não fica só em atores jovens, não fica só na juventude, mas a ação ela tá em todas as idades. E eu acho que isso também passa uma credibilidade a mais pro personagem, né? Que você sente que ele é mais experiente. O próprio John Wick, ele ser um pouco mais velho, você já vê nele fisicamente que ele é uma pessoa experiente, né? E aí, na ação em si, a gente tem a prova disso. Aqui também é a mesma coisa. E acho que uma coisa que esse filme faz muito bem, que John Wick também faz muito bem, e aí Busca Implacável eu acho que já não faz tão bem assim. Eu acho até justa, né, essa comparação de pra você se Com localizar e certeza. tal. Ele traz muito, acho que mais de John Wick até do que de Busca Implacável. E Busca Implacável tem aquele negócio dele ser quase que intocável, né, o Liam Neeson. Tipo, ele é acima de Exato. todo mundo, não vai acontecer nada com ele. Aqui, desde o começo, a gente já vê o personagem apanhando muito. O John Wick acontece bastante isso, né? Por mais que Uhum. ele seja intocável, ele toma porrada pra caramba lá. E aqui é a mesma coisa, né? A gente tem a cena do ônibus, que é uma das principais do filme, que ele toma paulada de tudo quanto é lado, assim. Você fala, esse cara não vai terminar esse filme vivo, né? E eu acho que isso passa uma certa credibilidade de a gente acreditar naquele personagem, que aquele personagem é um personagem de certa forma crível, justamente porque ele não é um cara acima de todo mundo, ele não é um cara que, por mais que ele Sim. seja muito foda, ele é um cara que a gente teme pela vida dele, o que é sempre muito importante, né, em filmes de ação. Exato, e você puxou o Busca Implacável, uma comparação que eu faço é como os personagens eles são apresentados. No Busca Implacável, o personagem do Liam Neeson, ele já mostra o poder dele numa primeira oportunidade. E aí você já sabe que ele é poderoso. Tanto no Anônimo quanto no John Wick, eles vão construindo no texto, né? Eles vão falando o quanto ele é perigoso, vão aumentando. Tem uma cena em que eles veem uma tatuagem dele e o cara já fica mega assustado, tranca 1 milhão de portas, e aí você vai sentindo o personagem e na hora da ação você já pega todo esse background, mas isso de deixar ele apanhar torna ele humano também, né? Isso que é muito bom, que ele não é aquele, tipo, no John Wick, o apelido dele é Bicho-Papão, que é aquele ser mais místico. Só que ainda assim, eles apresentam o quanto ele é humano no momento em que ele apanha. E aqui eu acho que é a mesma coisa, né? Eles constroem um ser meio que fantástico ali, no sentido de tipo, ok, esse cara tem alguma coisa que a gente não sabe, mas quando a gente vê, ele só é muito bom no que ele faz. Mas ele ainda assim, ele é muito humano. Eu gostei do que você citou, né? Porque muitas vezes a gente tenta, muita gente, né, tenta tratar o cinema quase como se fosse regra. Ah, isso Uhum. funciona, isso não funciona. E uma das regras, entre aspas, de roteiro é não fale, mostre. Só que aqui o Exato. filme ele vai fazer de uma forma muito inteligente, porque ao mesmo tempo que ele tá falando e tá criando a possibilidade desse cara ser muito foda, a montagem, a câmera, o visual tá mostrando pra gente um cara tentando ser comum a qualquer custo, né? Parecendo Isso. até comum demais. Então a gente vê a cena, uma cena muito rápida, dele correndo, com aquela meia lá em cima, o jeito que ele tá correndo, a gente fala, não é possível, esse cara é um pai de família, ele não é um cara que vai matar todo mundo, né? Então, eu acho que eles criam isso muito bem no começo do filme, até de uma forma até meio impositiva, de certa forma, com aquela montagem que já foi muito inteligente em Hollywood, mas Uhum. agora já é meio batida, de você mostrar tudo de uma forma muito rápida, tal, aquela montagem até meio hip hop. Mas ainda assim funciona pra gente entender um pouco desse personagem vivendo uma vida comum para depois vir e subverter para um cara muito foda. E acho que Exato. o mais importante do filme é que a gente não tem uma grande história aqui, definitivamente, assim, é uma história pra lá de sim. Sabe John Uhum. Wick? John Wick vocês acham simples a história? Aqui é mais.
É Uhum. basicamente isso. A única diferença é que eles trocam cachorro por gato, mas a história é exatamente a mesma. Não, e aqui a gente não tem aquela motivação da vingança inicial, né? A gente vê o Sim. personagem tentando se vingar, a vingança dele não dando muito certo, e aí ele falando assim: ah, quer saber? Vou usar minha raiva acumulada pra bater nos cuzões aqui no ônibus, e a partir disso que a gente tem toda a história que vai se parecer muito com John Wick também. A ideia da máfia russa, aquela máfia super caricata e tudo mais. Uhum. Então, definitivamente não é um filme que se vende pela sua história e nem tanto pela sua originalidade, mas sim por como consegue desenvolver bem esse personagem dentro da própria ação, né? Acho que a Exato. própria ação aqui conta um pouco da história pra gente. Sim, sim, e eu acho que isso é o que tá conquistando as pessoas no filme, né? A gente viu várias opiniões de gente que já assistiu e adorou. Eu acho que é muito por causa disso. Como você falou, não existe uma história, mas no que ele se propõe, que são justamente as cenas de ação, né? Que até demora a acontecer, porque ele vai construindo aquele estilo, e quando embarca na ação, aí sim, tudo que a gente viu foi só uma oportunidade de acumular tudo para um único momento. E aí vem a satisfação. Então, eu acho que é isso, é um filme muito satisfatório no que ele promete. Né? Então, ele vai. O começo do filme prometendo, e quando ele entrega é algo agradável de se assistir, apesar de ser uma violência absurda, mas é o que eu falo de John Wick, é uma violência legal boa de assistir. E é muito daquela violência contra pessoas que são os cuzões, assim. Sim, é máfia Rússia, pronto. A máfia russa virou os novos nazistas do cinema, né? É até uma volta, né, dos Estados Unidos, que por muito Sim, tempo ali na década de... final da década de 90, começo dos anos 2000, os Estados Unidos meio que parou de usar os russos como vilões, e agora parece que voltou com tudo de novo, né? E aqui a gente tem a direção do Ilya, que eu não sei pronunciar o sobrenome, que ele é russo, no caso, então, tipo, é um russo dirigindo um filme que os mafiosos... O que é mais são bizarro, vilões. E aqui a gente vê muito forte o dedo do diretor, né? Que é um diretor... Você pode falar melhor sobre o primeiro filme dele, Hardcore, que é tudo em primeira pessoa, eu não assisti, mas já tem muito essa ideia de inovação ou essa ideia mais autoral no cinema, dentro do cinema de ação. E aqui ele vai fazer isso muito com as músicas, né, no filme. Eu não gosto muito de como ele usa as músicas aqui. Ele sempre usa as músicas ou em determinadas passagens de tempo, ou naquelas cenas que ele quer criar de uma forma mais rápida, e ele usa a música até para tentar mover a narrativa e tal, mas para mim não funciona tão bem. E isso passa muito por ele ser um cara que tem uma banda, ele tem a música muito ligada à carreira dele desde antes até do cinema. Exato. É lá para 2011, 2012, para quem acompanhou um clipe de em primeira pessoa com muita violência, pronto, tá aí. É desse diretor que tem essa banda, né, que chama Beating Elbows, e ele decidiu fazer esse longa em primeira pessoa, e ali você já percebe como ele trabalha muito bem a violência em si. Em história, ele nunca foi bom, pelo jeito, porque no Hardcore a história é muito genérica, justamente para você tentar encaixar uma linguagem muito diferente, que é um filme de 1h30 em primeira pessoa, né, com uma câmera subjetiva ali. Então é muito complicado você criar uma história muito boa e muito completa dentro disso, mas no que ele se propõe em criar uma violência gráfica, mas que tem um contexto, ali ele demonstrou já um potencial em que aqui ele replica muito bem. É que é muito complicado, porque como a gente tem o John Wick como base, porque veio o primeiro, é muito difícil não comparar. Porque você percebe que tem muita coisa muito parecida, até em estilo de como ele usa a arma também, a posição, tudo bem que é algo mais tático ali de exército, que faz sentido ele usar daquela forma, mas aí é impossível não pegar um contexto do John Wick. Inclusive, são contextos muito parecidos, né? Nos dois filmes você tem invasão na casa do personagem, e aí você tem o combate no escuro. Eu acho que isso, o filme ele acaba se perdendo um pouco, no caso, perdendo o espectador e não na história em si, da gente sentir que o que a gente tá vendo é algo que a gente já viu várias e várias vezes. Mas é um filme que consegue fazer muito bem, usar muito bem a ação para contar a sua história e usar muito bem a sua ação como entretenimento, que é isso que ele busca. Exato. Eu gosto muito de como ele usa aqui
elementos do cenário, elementos da mise-en-scène para construir a ação. Então, ele vai pegar determinado gadget em tal lugar, e isso dentro da ação vai funcionar para ele bater em um cara, e aí dentro disso ele vai ter que improvisar com outros elementos que estão dentro da ação, e de repente ele vai usar todo aquele cenário com vários objetos para construir as cenas de ação. Isso é muito interessante. Acho que isso vem desde o cinema bem clássico, assim, bem antigo, desde o primeiro cinema, que a gente via muito isso nos filmes do Chaplin, muito isso nos filmes do Buster Keaton, e eu acho legal a gente ver isso em pleno 2021, como o trabalho da mise-en-scène na ação, ela continua sendo muito efetiva para construir boas cenas de ação. Eu queria trazer aqui 2 nomes fundamentais pro entretenimento do filme, que é, claro, o Bob Odenkirk, né, que para quem assistiu Breaking Bad viu ali ele como Saul Goodman, que é um cara que conquista muito mais na lábia. Então é legal como esse filme ele ganha um plus por causa disso, né, porque a gente tem o mesmo ator com um personagem que ele conquista e ganha muito mais na lábia, que é muito mais na violência. Então é muito bom ver isso, e o próprio humor que o personagem traz de alguma forma também é muito bem construído. E o outro... humor até meio macabro em alguns momentos. Exato, né? Em vários momentos, inclusive. E o outro nome, é claro, é o do Christopher Lloyd, que coisa maravilhosa. Eu não esperava assistir o que eu vi ali. Em pleno 2021, a gente vê o Doc de Volta para o Futuro fazendo coisas que a gente não vai revelar, porque senão pode ser um spoiler no filme. Mas eu acho que é isso, né? O filme passa muito por isso mesmo. É um roteiro batido, mas a gente vê como em filmes de ação ainda é mais importante você construir boas sequências de ação que em muitos momentos carreguem a própria história, do que necessariamente uma grande premissa, uma grande complexidade de personagem e tudo mais. As cenas de ação, elas realmente empolgam e faz o filme caminhar, né? Do ponto do ônibus, especificamente falando, da cena pra frente, o filme, ele deslancha, assim, é muito natural. Isso é muito legal, né? Porque a gente vê o personagem tentando viver uma vida normal, e onde que tá o primeiro grande conflito do filme? No ônibus. Que é uma coisa mais de cidadão comum do que o transporte público. Então, isso é muito legal como eles constroem toda essa cena. Também muito bem filmada, porque é muito difícil você filmar em lugares pequenos, e a ação ali é muito, muito boa. Então, vamos pra nota, Gui? Eu começo dando a nota, vou dar um 7,5 para Anônimo. Assim, foi uma experiência muito, muito divertida. Por tudo que a gente falou aqui, algumas das melhores cenas de ação que eu vi em Hollywood nos últimos anos, e é legal ver Hollywood aproveitando atores mais velhos para ação, criando um contexto para tudo isso. Eu acho bem interessante. Exato, eu acho que por mais que seja algo genérico, é algo que a gente gosta de assistir, então é sempre bom ter, assim, obviamente, cada filme com a sua particularidade, mas muito parecidos em muitos sentidos, só que ainda assim muito únicos, né? Então eu vou dar uma nota um pouco abaixo da sua, vou dar um 7, eu vou arredondar um pouquinho. Justamente eu acho que o fato dele ser muito genérico, assim, que acaba me incomodando um pouco, ele ainda assim é muito divertido e muito empolgante também. As cenas de ação são muito boas, muito bem filmadas, muito bem coreografadas, e é aquela violência boa de assistir, igual no John Wick. A gente tem que pensar que esse vai ser só o primeiro, né? Com certeza vai ter uma sequência, um universo construído a partir disso. Vamos torcer para que a continuação do universo vá mais pro lado de John Wick do que pro lado de Busca Implacável, que os sequências são muito ruins. Então, é torcer. Fico empolgado para a continuação desse universo. Gui, sempre um prazer conversar com você por cinema, meu amigo. E agora a gente, aproveitando, né, a tecnologia para a gente poder fazer esses vídeos. Muito mais uma conversa do que uma crítica em si, né? Exato, eu sinto saudade de passar calor gravando no seu quarto e pausando por causa dos cachorros, mas ainda assim a experiência é muito boa. É bom que a gente aproveita para trocar essa ideia também. Por hoje é isso, gente. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver nossas outras redes sociais, Instagram, tem crítica lá, tem conteúdo específico nos stories, no feed, e também o nosso podcast, que o Gui toma conta, né? Por que o Gui tá sumido no canal? Porque o podcast é inteiro do Gui, ele edita, ele monta a pauta, ele tá em todos os episódios. Então, por hoje é isso e corta.